Хуан Карлос в своей рецензии на книгу «Русские дипломаты в Испании», которую написала группа российских историков под руководством профессора Ольги Волосюк, и которая вышла в московском издательстве «Международные отношения» в 2016 году. Мы не прощаемся. Продолжение следует. Radio Exterior de Espanha. Emissão em português. Olá, é 14 de março, quarta-feira, e o dia da semana no qual destacamos parte da atualidade da América Latina com o nosso correspondente em São Paulo. Começamos. Muito bem, já estamos com Alexandre Gabiti do outro lado da linha. Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Estela. Bem, hoje vamos começar na Colômbia, onde foram realizadas eleições legislativas para senador e deputado. O resultado é uma prévia do que vai acontecer nas próximas eleições presidenciais. Alexandre, conte também um pouco como foi o desempenho da direita. Pois é, Estela, esse dia de eleições no domingo passado na Colômbia, tivemos eleições aí para o Legislativo, Senado e Câmara, como você disse, e também para os candidatos às presidenciais, numas prévias, uma espécie de prévia que tem lá, que são chamadas interpartidárias, em que se definem os candidatos de cada partido à presidência, né? Então, bom, a primeira coisa que a gente podia destacar dessas eleições na Colômbia foi o ambiente de tranquilidade, né? A paz. Isso não era muito comum, né? Em outros anos, Sim. Em outras eleições, e tivemos aí eleições que transcorreram num clima de total normalidade, total tranquilidade. Então, isso é um dado muito importante a ser ressaltado, afinal, é uma consequência direta do acordo entre o governo e as antigas FARC, né, que agora se transformaram num partido que guardou a mesma sigla, chama-se FARC, mas... No singular? Exato, agora é a FARC, porque é a Força Alternativa ao Cenário do Comum, né? A FARC, inclusive, participou das eleições, naturalmente, apresentou 23 candidatos no total e teve um desempenho eleitoral bastante fraco, né? 52.532 votos ao Senado e 32.636 votos na Câmara. Em nenhuma das duas casas, eles conseguiriam, com esse número de votos, sequer uma cadeira. No entanto, o acordo de paz assinado entre o governo e a antiga guerrilha das FARC, né, hoje a FARC, determina que, enfim, essa transição à vida política fosse consolidada aí com uma representação parlamentar fixa de 5 cadeiras no Senado e 5 na Câmara, independentemente dos votos obtidos. Isso durante um certo tempo, né? Então a FARC se apresentou a essas eleições, teve um desempenho, né, bastante fraco. Claro que ainda pesa muito para a FARC a imagem, né, ligada à guerrilha, o fato da maior parte da cúpula que dirige a FARC são as mesmas pessoas que pouco tempo atrás estavam de uniformes camuflados na selva, na floresta colombiana, enfim, né, praticando aí assassinatos, etc, toda essa violência. Então isso ainda está muito, a população colombiana identifica muito ainda esses personagens, essas pessoas com os piores crimes de guerra, né? É natural, é muito recente, não, Alexandre? Exatamente. É normal que o desempenho da FARC seja tímido por enquanto, né? Sem dúvida, isso não é algo que a gente tenha que se espantar, né? Agora, o que nós temos de outra novidade importante, justamente, você falou da direita, exatamente, o novo Congresso, tanto Câmara quanto Senado, eles vão ter maioria de partidos da direita, né? Com a maior parte das cadeiras foram conquistadas por esses partidos, e temos que destacar aí o Centro Democrático, o partido, né, Centro Democrático do ex-presidente Álvaro Uribe, o principal adversário, né, dos acordos de paz
com as Farc, e que venceu, né, foi o senador mais votado e conseguiu se reeleger sendo o senador mais votado. Por outro lado, essas eleições legislativas mostraram um crescimento de várias formações de esquerda ou de tendências mais progressistas, né? Inclusive entre eles o candidato à presidência Gustavo Petro, né, pela lista que se chama do partido, né, da frente, né, partidária, que se chama-se Decência. É um nome muito interessante. Então essas eleições aí foram então marcadas também por essas prévias, né, interpartidárias, em que cada partido, ou cada formação política, ou cada frente, escolheu o seu candidato, né, para as presidenciais que vão acontecer no primeiro turno, né, agora no dia 27 de maio. Né? São uma espécie de primárias, de prévias internas, né? E tanto as eleições legislativas como essas prévias lançam aí alguma luz sobre o que vai acontecer nas eleições presidenciais de 27 de maio. Os resultados mostraram aí que o movimento, enfim, em torno de Álvaro Uribe continua muito forte, né, que os colombianos chamam de uribismo, né, ele continua muito forte agora nas presidenciais, né, com o candidato Ivan Duque, né, que tem aí uma ampla base eleitoral, aliados com votação própria também, né, e uma importante presença aí no Congresso, né, muitos do partido dele foram eleitos aí para o Congresso. Então isso é um ponto de partida importante para ele, para, enfim, as eleições presidenciais. E as eleições do domingo também confirmam que o ex-prefeito de Bogotá, o Gustavo Petro, confirmam aí o nome dele como candidato das forças progressistas, que tem maior possibilidade de chegar ao segundo turno e até mesmo de vitória, né? Fazia muito tempo que o candidato mais progressista na Colômbia não tinha toda essa perspectiva, né? No entanto, o resultado dessas eleições de domingo também mostra que existe aí uma polarização entre a esquerda, que apoia Petro, e a centro-direita, que apoia o Duque. Entre essas duas forças, no meio dessa polarização, o centro, né, os partidos políticos de centro, as forças políticas que estão aí no centro do espectro político, têm aí uma importância muito grande para essas eleições presidenciais, porque alguns partidos de centro também tiveram uma boa performance nas eleições legislativas, né? O Ivan Duque, ele conseguiu cerca de 67% da preferência dos eleitores, né, vencendo aí a outra pré-candidata do partido dele, a Marta Lúcia Ramírez, que teve 25%. Né? Ele conseguiu mais de 4 milhões de votos, o Duque, e ele se coloca já numa posição por conta disso. Né? Cerca de 6 milhões, ele conseguiu aí pouco mais de 4 milhões de votos. Por outro lado, o Gustavo Petro, que foi prefeito de Bogotá, como eu disse, entre 2012 e 2015, ele teve aí 85% dos votos nessa consulta do domingo, né? O que não surpreendeu, não foi nada muito surpreendente, e também mostra que, enfim, o nome dele é uma força política capaz aí de conseguir votos suficientes para chegar ao segundo turno. Ele conseguiu quase 3 milhões de votos no domingo, mas esse número não reflete muito a realidade. Ele poderia ter conseguido mais votos do que esses quase 3 milhões, porque ele tinha uma diferença muito grande nas sondagens anteriores, né? Ele tinha uma diferença muito, muito grande em relação ao adversário dele. Então, existe a possibilidade de que muitos eleitores dele, enfim, simpatizantes, não tenham ido votar porque já davam ele como o ganhador certo, né? Então, talvez esse número esteja um pouco subestimado, digamos assim, né? E, de qualquer forma, tendo um candidato forte à direita e outro à esquerda, então o centro acaba sendo muito importante, né? Porque ele tem um papel muito importante nessas eleições presidenciais, porque tanto as forças de direita quanto as de esquerda vão precisar ter uma estratégia para atrair esse voto centrista, né? Para as eleições, já para o primeiro turno e mais ainda para o segundo turno, se houver realmente, como parece, né, que vai haver um segundo turno entre o Duque e Petro, né? Enfim, essa é uma possibilidade bastante grande, né? Então, de qualquer forma, o panorama político colombiano sempre teve grande importância nesse panorama as forças de centro, né, que há uma fragmentação política muito grande, isso não é novidade no panorama político colombiano, e como sempre
esse centro é muito importante, vai ser mesmo decisivo nessas próximas eleições, né, conquistar esse eleitorado e o apoio desses partidos de centro também, né, é uma aliança, né, com esses movimentos, tanto de um candidato quanto do outro, né, os dois principais candidatos estão de olho, claro que também tem candidatos de centro, mas que não tem tanta força nas pesquisas, então é possível que já no próprio primeiro turno tanto o Duque como o Petro já comecem a se dirigir a esses eleitores do centro também, tentando conquistá-los aí para as presidenciais que acontecem no fim do mês de maio. Uhum, tá certo. E no Chile, Alexandre, o Sebastián Piñera tomou posse, foi no domingo. O que o atual presidente chileno herda da gestão de Michelle Bachelet? Pois é, o Piñera voltou, né, agora à presidência chilena, né, ganhou as eleições em dezembro e vai suceder aí a Michelle Bachelet, socialista, né, e, enfim, o governo de Michelle Bachelet, ele, claro que ela enfrentou alguns problemas nesse segundo mandato, mas ela teve aí, conseguiu cumprir várias promessas importantes de campanha, né, apesar aí de certos obstáculos, né. Muitos chilenos saíram às ruas nesses últimos 10 anos, né, pedindo reformas, demonstrando que não eram assim tão conservadores como a classe política chilena, e a Michelle Bachelet quis responder a esse desejo de mudança, né, e esse processo levantou aí várias crispações aí, várias tensões, né, com a velha elite chilena, né. Os críticos de Bachelet garantem que ela está indo, enfim, foi embora, né, depois de 4 anos de escândalo de corrupção, improvisação, desaceleração da economia, né, mas, apesar, inclusive, de não ter conseguido fazer seu sucessor, já que o Alejandro Guillet, que ela apoiava, perdeu 10 pontos de diferença para o Piñera, mas para muita gente essa derrota, enfim, não foi uma mera demonstração aí de desaprovação geral de Bachelet, porque, apesar de ela ter terminado o mandato com uma popularidade de 40%, muito menor do que ela tinha quando terminou o primeiro governo, entre 2006 e 2010, quando ela terminou aí com cerca de 80% de opiniões favoráveis, ela conseguiu aí várias conquistas, né, para o Chile nesse segundo mandato, né. Muitos analistas apontam que foi o mandato mais transformador na história recente do Chile, né, um período de 4 anos em que fez muitas reformas importantes, né. Esse mandato, inclusive, parece que rompe finalmente, né, com essas reformas que ela levou a cabo, um modelo de país que ainda arrastava uma pesada herança, né, do regime militar de Augusto Pinochet, que terminou aí no fim dos anos 80. Né. O Chile era, por exemplo, um dos 6 países do mundo em que o aborto era totalmente legal, né, até que o governo de Bachelet, nesse último mandato, conseguiu aprovar aí a despenalização em 3 circunstâncias, né, do aborto, apesar, claro, da pressão de uma parte importante da classe política, da igreja, etc. Né? E reformas como essa fizeram da Michelle Bachelet a primeira mulher, que foi, inclusive, a primeira mulher presidente do país, uma pessoa assim, uma representante aí da classe política muito importante, né, e que teve grande prestígio, ganhou muitos prêmios, inclusive, no exterior. Né? Ela ganhou as eleições de 2013, né, com um programa muito progressista, né, que prometendo aí reformas mais profundas para superar a desigualdade, né, que é um dos grandes problemas aí de muitos países, todos os países da América Latina, uns mais, outros menos, mas a desigualdade é marcante em todo lugar por aqui, né, no continente. Então, ela queria atender aí pedidos e exigências de milhões de chilenos, né, principalmente dos estudantes, né, que tinham saído nas ruas fazendo manifestações inéditas e milhares e milhares de estudantes, né, durante o primeiro governo do Piñera, né. Então ela criou um programa de reformas aí em 3 eixos, né, baseados em impostos, na educação e na Constituição. E, de alguma maneira, nos três domínios ela conseguiu mudanças importantes, né, embora, claro, não conseguiu fazer uma mudança completa nesses 3 itens, mas ela avançou bastante. Por exemplo, a reforma tributária e educativa, essas reformas, num país em que as grandes empresas não pagavam impostos, por exemplo, no faturamento, sobre o faturamento, né, Michelle Bachelet conseguiu aprovar uma reforma tributária para aumentar, né, a receita do Estado à custa do setor privado, ou seja, de empresas pagando mais impostos para o governo. E o uso desses recursos extras, né, desses impostos, os recursos gerados por esses impostos, já estava desde o começo designado que era para financiar a educação básica, médica e superior gratuita, né, para milhões de chilenos que estavam excluídos, né, do sistema educacional, porque era um sistema
basicamente particular, né, privado, né, e muito caro, né? Então, é uma lei que ainda tem imperfeições, porque, enfim, os recursos que o governo estimou não são suficientes para garantir uma educação gratuita universal para todo mundo, mas pelo menos para os setores mais pobres da população ela conseguiu implantar isso, o que não é pouca coisa, né? E também